Cantando Direito, Felipe Dielli, vamos resolver o 38º exame de ordem da OAB. Aplicado no dia 10 de setembro de 2023, vamos falar sobre a prova prática, a peça. Aqui diz que Marieta, no caso era funcionária pública do INSS, foi condenada por infração no artigo 313-A. Artigo 313-A do Código Penal. O que diz o artigo 313-A? Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou causar dano. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Continuando na peça, ela foi condenada a uma pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multas em regime aberto, e substituída por 2 penas restritivas de direito, porque em 10/10/2017 inseriu no sistema informações fraudulentas consistentes em vínculos empregatícios falsos e deu prejuízo ao erário em R$75 mil. É a primeira condenação de Marieta. Interessante a data, 10/10/2017. Por quê? Marieta, de novo, foi condenada em pena igual, idêntica, em outro processo, pelo mesmo artigo 313-A, pois em 15 de setembro de 2017, mesmo modus operandi, ou seja, ela fez a mesma coisa, concedeu benefício, prejuízo erário, foi condenada também de novo no terceiro processo. 3 processos, Marieta. Nossa, Marieta, você quer quebrar o INSS? 3 processos que em cada processo teve essas condenações. A data do primeiro, 10/10/2017, a data que ela realizou o crime. A outra, 15 de setembro de 2017, e a outra, 3 de novembro de 2017. Marieta. Então foi exatamente. E todas essas penas das condenações, Marieta, houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. Até aí tudo bem, Marieta. Na execução, a carta foi lá para Vara Federal Criminal Alfa, vinculado ao TRF-10. O juízo proferiu decisão ao juiz da execução penal. Aí que o juiz da execução penal tocou, que ele pegou e somou os 3 crimes. 2 mais 2 mais 2, 6. Totalmente. E ele ainda considerou que houve reincidência. Poxa, Marieta, considerando que a primeira e a segunda condenação foi a reincidência. Aí está falando quanto à pena de multa, estabeleceu 90 dias multa. E outra, olha só, determinou a conversão das penas restritivas de direito em penas privativas de liberdade. Marieta foi para trás das grades. Marieta. A intimação da decisão ocorreu 25 de agosto de 2023, sexta-feira. O mandado de prisão foi expedido na mesma data. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Qual a situação do Marieta? Houve trânsito em julgado das peças e ela foi para a execução. Só que na execução, o juiz das execuções, a peça deveria ter sido o quê? Um agravo em execução, de acordo com o artigo 197 da LEP. O que diz o nosso artigo 197 da LEP, Lei das Execuções Penais, diz lá: das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, no caso aqui, deveria ser interposto um agravo à execução no prazo de 5 dias, de acordo com o que diz a súmula 700 do STF.
STF, o que você disse nessa súmula? Vamos ver aqui, súmula 700. Olha, a súmula 700 do STF diz: é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. Repetindo, é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. Beleza. E outro detalhe interessante, que para o agravo deveria ter como base o artigo 589 do CPP, do Código de Processo Penal, que tem o quê? O mesmo rito do rese, do recurso em sentido estrito. 589, vamos ver o que diz o 589. Onde está você, 589? 589, está aqui. 589, com a resposta do recorrido, ou seja, sem ela, será o recurso concluído ao juiz e dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os translados que lhe parecerem necessários. O 589, como eu falei aí, ele está lá relacionado no capítulo 2º, onde diz do recurso em sentido estrito, pois é para utilizar o mesmo rito, o mesmo procedimento do rese, do recurso em sentido estrito. Nos pedidos, deveria requerer o quê? Aplicação da continuidade delitiva, como diz o artigo 71 do CP. Artigo 71 do Código Penal. Diz o quê? Artigo 71. 71. Artigo 71. Nós vamos lá na letra da lei. Letra da lei, artigo 71. Crime, falamos sobre crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes havidos como continuação do primeiro. Presta atenção, continuação do primeiro é um crime continuado. Aplica a pena de um dos crimes, se idênticas à mais grave, se diversas aumentadas, em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, no crime continuado, ocorre o quê? As mesmas condições do crime do concurso formal e não do concurso material. O concurso material é a soma de todas as penas. Aqui não. É a soma da pena mais grave, aumentada de 1/6 a 2/3, de acordo com o artigo 71 do Código Penal. De fato, aí no caso da Marieta, houve aqui a mesma circunstância do tempo, lugar e a maneira de execução. Todas as condutas foram continuação do anterior. Então, de acordo com o artigo 111 da LEP, o artigo 111 da LEP diz o seguinte: quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação